Vamos lá, vamos lá. Revisão 3. Aí está. Bom, vamos lá então, né? Aqueles assuntinhos que tu sabe que alguma coisa de todos esses slides, alguma não, né? Cada divisão dessas aí, né, que a gente vai conversar agora, tu sabe que vai aparecer domingo, né? Então, por isso, justamente eu deixei para hoje, né, que é o nosso último dia, mais perto da prova, né, para que caso tu esqueça alguma coisa, quer dizer, que seja mais difícil tu esquecer alguma coisa, né, para a gente conversar, tá? Começamos assim, então, né, vamos começar com a genética, parte teórica, né, parte de interpretação, tá? Então, vamos lá. Então, olha aí, ó, coloquei esse mapa conceitual, né, eu gosto bastante desse aqui desses modelos, tá? Então vamos lá, ó. Então aqueles, ó, não esquece, conceitos fundamentais da genética, eles vão aparecer direta ou indiretamente na tua prova, tá? Quando eu digo diretamente, questões especificamente. Ah, perguntando o que que aquilo representa, ah, se é um cariótipo, se é um genótipo, se é um gene, conceitos de gene, conceitos, né, ah, ah, de fenótipo, de influência do ambiente nesses fenótipos, se é uma herança autossômica, se é uma herança ligada ao sexo, influenciada pelo sexo, restrita ao sexo, tá? Então tu sabe que isso vai aparecer direto ou indiretamente, tá? E eu digo indiretamente quando aí tu tiver as questões que tu precisa desta interpretação para chegar, né, nas respostas, tá? Então aqui, ó, bom, fenótipo, né? Então tu sabe o que que significa, né? Aquela característica visível, aquela característica que a gente consegue detectar. O genótipo, né? Ele é sempre representado por alelos gênicos, ou seja, genes alelos que estão em cromossomos homólogos, tá? Então, o genótipo é a nossa constituição gênica, né? Não confunde genótipo com gene, ok? A gene é um segmento que forma o nosso genótipo, tá? Bom, beleza. Depois, ó, o que que nós temos? Homozigoto e heterozigoto. Então, o homozigoto, né? Homo quer dizer igual, zigoto, ou seja, né? O filho, né? O descendente recebeu as características idênticas de pai e mãe, né? Então, por isso que é homo. Então, ó, eu vou ter aqui, então, indivíduos com genes, né, com um par de alelos iguais, e heterozigoto, né, aquele indivíduo que vai receber, então, diferente. Não esquece que no heterozigoto, a expressão é sempre do gene dominante, que está aqui embaixo. Ó, gene dominante que se manifesta em homozigose ou heterozigose, né, e os recessivos só se manifestam em homozigose. Tá aqui embaixo, olha aqui, ó, genes com o mesmo locus nos cromossomos homólogos, que determinam o que? As variedades diferentes da mesma característica, tá? O que que é isso? Né? Os genes alelos, tá? Então, os alelos são isso. Eles estão em cromossomos homólogos, tá? O locus gênico é a posição onde vai estar um determinado gene. Cor dos olhos vai estar numa posição no par X lá, né? Não digo no X, né? Num par 2, sei lá, tá? Então a cor dos olhos vai estar lá e vai estar lá em toda a espécie. Não esquece disso, que isso também é importante, tá? Aqui em cima, ó, cromossomos homólogos, cromossomos de mesmo tamanho, forma, que possuem os mesmos genes pertencentes ao mesmo par, tá? Então eles têm que ser idênticos, com exceção dos cromossomos sexuais, ok? Os autossômicos, então, são cromossomos não sexuais, cujas proporções das características que são expressas em homens e mulheres será a mesma, tá? Então, se é 50% será. Não, se é 40% nos homens, tem que ser 40% nas mulheres, ok? Já os cromossomos sexuais, as características que lá pertencem, nós teremos proporções diferentes em homens e mulheres. Então, olha lá, ó. Eu tenho a herança sexual e as autossômicas, tá? Então, ó, sexual determinada por genes localizados nos cromossomos sexuais. A herança ligada ao sexo é aquela que vai ser determinada pelos, né, que estão presentes nos cromossomos X. Já a herança restrita ao sexo, determinada por genes localizados somente no Y. Elton, e as influenciadas pelo sexo são autossômicas, que aí, devido à expressão, à produção de algum hormônio ou de alguma característica masculina ou feminina,
né? Então tu terá a ativação ou, né, a desativação desta característica. Exemplo, né, mais clássico, mais conhecido é a calvície, né? Então, quanto maior a quantidade de testosterona, mais cabelos a pessoa, né, vai perder, no caso aí quem tem gene dominante, independente seja homem ou mulher. Como a mulher produz menos com apenas um gene dominante, então ela não perde cabelo. Ah, mas agora, se por acaso ela tiver uma disfunção, ou, por exemplo, começar a tomar substâncias que contenham testosterona, aí então ela vai perder o cabelo, tá? Mas aí não esquece, as influenciadas, olha o nome, influenciadas pelo sexo, elas são autossômicas, que aí nesse caso, o exemplo que eu dei, né, são influenciadas aí então a produção de testosterona, tá? Beleza. Aqueles conceitinhos básicos que tu não pode esquecer. Bom, depois as interpretações dos heredogramas, né? Então não preciso te dizer que o quadradinho é macho, que bolinha é fêmea, né? Então, toda vez que eu preciso identificar, primeiramente, se é dominante ou recessivo, isso é o que eu sempre vou procurar num heredograma se ele aparecer na minha prova, tá? Então eu vou sempre procurar se ele é dominante ou recessivo. Bom, consigo já de cara determinar? Consigo. Então é uma herança autossômica. Então, aqui, ó, eu vou buscar sempre o quê? Pais iguais, ou seja, nesses aqui são os amarelinhos, né? Normais, que tenham filhos iguais, ou seja, de mesmo fenótipo, e filhos diferentes são heterozigóticos. É como se eu tivesse te dizendo que aqui, esse cara aqui, ó, deixa eu diminuir a grossura aqui. Ó, é como se eu tivesse te dizendo que esse cara aqui é azão, azinho, tá? E essa guria aqui é azão, azinho. Ah, então, ó, pais iguais, que têm filhos iguais. Este aqui, o 7, esse menino, e a menina 8 aqui, tá? São iguais aos pais, ou seja, de mesmo fenótipos dos pais. Tá? Então, se eu, por exemplo, encontrar isso de cara, pais iguais, que têm filhos iguais e filhos diferentes, eu já digo que eles são heterozigóticos, como eu coloquei aqui em cima. Consequentemente, quem é pretinho, ou seja, quem é diferente do pai, então tem a característica recessiva. Então, todos que estão pintados seriam azinho, azinho. Então, esse aqui seria também azinho, azinho. E esse aqui também seria azinho, azinho. Ok? Então, isso é o que define um autossômico recessivo. Tá? Aqui. Bom, beleza. Como é que eu defino um autossômico dominante? Primeira coisa, existe uma transmissão vertical do fenótipo da doença. Tá? Ó, vertical. Depois, ausência de salto de gerações. Isso aqui é importante. Ok? Então, tá vendo? Ó, tem daqui para cá, tem daqui para cá e tem daqui para cá. Ok? Não passou, ó, primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração. Todas as gerações vindo desse cara aqui, ó, desse homem aqui em cima, tem a característica. Então, isso já me dá um sinal que isso pode ser, tá, uma herança autossômica dominante. Depois, ó, número aproximadamente iguais de homens e mulheres. Ó, dois homens, duas mulheres. É outro indício, tá? Transmissão de pai para filho pode ser observada, ok? Ou pai ou mãe, né? Tanto faz, ok? Então, ó, o que que eu tenho aqui? Se eu fosse pegar, ó, pais iguais, que têm filhos iguais e filhos diferentes, não tem nenhum aqui, ó. Até porque o casal que é igual é esse aqui e esse aqui. E eles não apresentam filho com a doença, tá? Então, isso também nos dá um indício de que, por exemplo, aqui é tudo azinho, azinho. Azinho, 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 azinho e azinho, azinho. Tá? E aí, o que que me chama a atenção aqui? Pai, Elton, mas por que que isso não pode ser ligado ao X, por exemplo? Por que que não pode ser ligado ao X? Ah, porque lembra, os pais, olha aqui, ó, dificilmente eles conseguirão doar, né, para um menino a doença ligada ao X. Porque o homem, dificilmente não conseguirão. O homem vai dar o quê? O Y. E quem vai dar o X será quem? A mulher.
Ah, então aqui eu teria o X vindo da mãe, o Y vem do pai. Então tá vendo aqui? O pai, olha só, olha aqui, ó. Não foi ele que deu a doença, ou não poderia, né, ser ele que dá a doença para quem? Para esse menino. Teria que ser a mãe. Ah, ok? Assim como a mãe doaria também para os filhos homens. Nesse caso aqui ela não tem, mas tudo bem. Ela que daria para os filhos homens. Tá? Que agora a gente vai ver aí na sequência. Tranquilo esses dois aqui ou não? Tranquilo. Vamos adiante. Beleza. Ó, depois o que que eu tenho, ó? Herança ligada ao sexo. Ah, agora recessiva, ó, recessiva. Então vamos lá. Então eu vou lá, vamos supor que eu tenho dúvida aqui agora, tá? Então, ó, pais iguais, que têm filhos iguais e filhos diferentes, são heterozigotos. Tu poderia vir aqui e já pensar assim. Ah, ó, pais iguais que têm filhos. Aqui nesse caso aqui já não daria. Desculpa. Ah, aqui. Pais iguais que têm filhos iguais e filhos diferentes são heterozigotos. Beleza. Pais iguais que têm filhos iguais e filhos diferentes são heterozigotos. Ok. Agora olha aqui. Qual é o problema? Esse casal aqui. Esse casal aqui já me deixa com a pulga atrás da orelha de ser apenas autossômica o quê? Autossômica recessiva. Neste caso aqui, né? Autossômica recessiva. Porque aqui poderia ser azão, azinho, azão, azinho. Aqui azão, azinho, aqui azão, azinho, aqui azinho, azinho, aqui azinho, azinho. Tá? Aí tu vai me dizer, pô, Elton, mas aqui também poderia ser azão, azinho, e aqui azão, azinho. E aqui os dois ter saído azinho, azinho. Eu vou te dizer, é verdadeiro. Tá? Também é verdadeiro. Então, mas aí, olha só, vamos lá. O que que eu tenho aqui? Vamos lá. Ó, ops. Olha aqui. Vamos lá. Aqui vamos supor que fosse não, XY. Porra, XY. Aqui tu sabe que é XX. Tá? Então vamos lá, ó. Quem é que doa para cá? Esse homem aqui vai doar o Y, com absoluta certeza. Ah, e aí, olha só. Essa mulher é normal. Vamos pensar que aqui fosse o daltonismo. Ó, ok? Então, essa mulher, para aquele filho homem lá, ó. Ah, para aquele filho homem, ah, ter, por exemplo, a doença, essa mulher teria que ser portadora. Como eu vou colocar aqui, ó. XDzinho. Opa, dá. Vamos supor aqui, homem normal, então ele teria um Dzão, tá? Y. Mas que não faz muita diferença, porque o homem vai doar para cá o Y. Então não é ele que doa para esse menino. A mãe seria XDzão e para ele ser doente, ela teria que ter o XDzinho. E aí ela doaria aqui o XDzinho. Ok, me serve também. Agora vamos lá. Essa menina, essa menina é normal, concorda? Tá? Essa é a menina normal. Então, ó, esse pai aqui é normal também. Então, ele teria que vir o XDzão de quem? O XDzão do pai e o XDzinho, olha aqui, ó, da mãe. Aqui neste caso, o pai doou o Y, concorda? Ah, aí o que que eu tenho aqui? O que que eu tenho aqui? Eu posso doar XDzão, né? Ou XDzinho. Nesse caso aqui, obrigatoriamente foi o quê? O Dzão, porque esse guri é normal. Ah, agora olha aqui, ó. Ao mesmo tempo, este pai doa o Y para os dois guris. Tchan, tchan. E aí eu tenho a possibilidade dessa mãe.
doar o quê? O XDzinho. Ok? Tá vendo? Aí eu completo meu heredograma. Tá? Então eu tenho mais chance que essa herança seja ligada ao sexo, tá? Do que, e aí eu posso afirmar isso, ok? Tá? Esta possibilidade, do que a outra. Por exemplo, autossômica recessiva. Então toma cuidado, tá? No caso do Enem, eles não vão deixar brecha para isso, ok? Então, ó, tu ter essa dupla interpretação, porque aqui também teria. Entende? Aqui também teria a possibilidade, se eles fossem azão e azinho, cruzando com azão e azinho, tá? Teria essa possibilidade desse nascimento aqui, tá? Então, no Enem, não, no Enem ou nenhum vestibular vai te deixar essa dúvida, tá? Mas neste caso aqui, eu peguei como exemplo de uma herança ligada ao sexo. Agora, olha só qual, uma herança dominante recessiva. Acho que, se eu não me engano, foi a última que caiu de heredograma, foi uma herança dominante. Então, quem passa para as mulheres, olha ali, ó. Vamos pegar o XDzão, tá? Pode ser outra doença. E aqui XX. Como a mulher é normal, ela é recessiva. Independente de que doença seja, só estou representando aqui. Então, ó, como todas as meninas desse casal, né, são portadoras dessa doença, então quem doou esse X foi o pai. Então, essa característica, independente do que venha agora, tá, ela é o quê? Ela é dominante, ok? E não esquece, a mãe que doa normalmente para quem? Para os meninos. E o pai que doa para as meninas. Tranquilo? Sim ou não? Sim, Beleza. Vamos lá. Depois nós temos, ó, herança restrita ao sexo. Acho que essa não tem problema, né? Então, ligada ao cromossomo Y, também chamada de holândrica, tá? Então, ó, todos os machos dessa sequência a gente terá. Ok? Depois, uma herança mitocondrial. Então, uma herança mitocondrial. Então, não esquece que é sempre de linhagem feminina, não quer dizer que sejam todas as mulheres, é de uma linhagem feminina. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma mãe, né? Deixa eu até trocar de cor aqui. Ó, eu tenho uma mãe aqui nesse caso, né? Com herança mitocondrial, né? Depois, o que que eu tenho ali? Eu tenho todos os filhos dela, tá vendo? Todos os, olha ali, ó, todos, tá? Eu tenho o quê? Ó, eu tenho o primeiro filho aqui, eu tenho este filho aqui, tá? E eu tenho esta filha aqui. Tá vendo? Só que os filhos não transmitem para os seus descendentes. Os filhos não. Então, ó, tchan, tchan. Agora, olha lá, ó. A guria, né? A guria, ela transmite, ok? Então, a guria vai transmitir para todos os seus descendentes também. E se aqui tivesse outro cruzamento, vamos colocar aqui, vamos inventar um aqui, ó. Tá? Vamos botar aqui três filhos, duas gurias e um guri. Tá? Só que todos seriam o quê? Pintados também. E aí, se esse cara aqui, ó, que também cruzasse com uma guria normal, ó, o que que eu teria? Vamos pegar aqui um menino e uma menina. Tá vendo? Como a linhagem feminina é uma guria, aqui, ó, normal, ela não tem linhagem mitocondrial, tá? Tranquilo aqui, heredograma de DNA mitocondrial ainda não caiu, né? Então, é o que eu canso de dizer, quando não cai, assim, é o que eu digo, que tá cada vez, teoricamente, né, mais próximo de cair, tá? Tranquilo? tranquilo. Vamos lá.
Depois, ó, genética mendeliana, né? Então, ó, vamos, não esquece que cai o histórico, cai a parte bastante teórica, tá? Das leis de Mendel. Então, ó, Gregor Mendel, considerado pai da genética, trabalho sobre hereditariedade em ervilhas. Ele não sabia explicar, lembra? Ele não sabia explicar os fenômenos da hereditariedade. Ele tinha números que faltava. Ele conseguia explicar essa variabilidade entre os indivíduos. Por isso que a escolha, vejam bem, olha aqui, ó, porque ele escolheu as ervilhas, isso foi importante. Fácil cultivo, ciclo reprodutivo curto, produção de uma grande quantidade, né, de filhos ou descendentes, realizava polinização ou autopolinização ou autofecundação, possuía, olha aqui, ó, muitas variedades, característica de fácil comparação, ou seja, não tinha muita variabilidade, tá? Então, olha lá, ó, a vagem era verde ou amarela, a semente era lisa ou rugosa, né? A semente vagem era lisa ou rugosa, a flor era branca ou púrpura. Não tinha nada intermediário, tá? Não esquece a nomenclatura que Mendel utilizava. Então, geração parental são aqueles originais, tá? Então, ó, cruzava, então, produzia vesão ou vesão de gameta. Então, eu tinha todos híbridos. Então, os puros e os híbridos. Aí, quando ele fazia o processo de autofecundação, autopolinização, ele observava que aí aparecia de novo a outra geração. Então, ele chamou de F1 e F2, filiação 1, filiação 2, né? E geração parental 1, geração parental 2. Então, aí ele via que é isso que é a primeira lei, na verdade, né? As proporções, 75%, né? A 25%, 75 de dominantes, 25 de recessivas, ou 3 para 1, dá na mesma, tá? E aí, se a gente pegar o genótipo, é 1 para 2 para 1. Olha aqui, ó, homozigoto dominante, dois, né, heterozigotos e um homozigoto recessivo, tá? Então, olha aqui, ó, o que dizia a primeira lei, as características biológicas são determinadas por fatores, que hoje a gente sabe que são genes, existentes nos cromossomos e são transmitidos de uma geração para outra pelos gametas, durante a reprodução, neste caso aqui, a autofecundação. Os genes que determinam variedades diferentes do mesmo caráter são denominados alelos, tá? Então aí a gente já tem uma mistura do que Mendel fez com o que a gente sabe hoje. Quando a gente trabalha com uma única característica, então a gente diz que é um monohibridismo, porque aqui eu só tenho o hibridismo de uma característica. Neste caso aqui, a cor da semente. Semente amarela, semente verde, tá? Depois, ó, o que que nós temos? Segunda lei, né? E aí, na segunda lei, nós temos, então, o quê? Nós temos, agora, trabalhar sempre com duas características, tá? Então, ó, a segunda lei de Mendel também recebe o nome de segregação independente. Por quê? Porque aqui a gente vai separar os gametas independente um do outro, ok? Eu posso até misturar, ó, é amarela rugosa, é amarela lisa, é verde rugosa, é verde lisa. Como eu posso botar duas, três, quatro, cinco, 10 características juntas? Isso não tem problema nenhum. Vai cair na mesma lei na mesma segunda lei. Ou seja, né? Então, ó, também recebe o nome de lei da segregação independente. A primeira é lei da segregação. Aqui é lei da segregação independente, porque como trabalhando com duas características, elas são independentes uma da outra. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que uma não influenciava na outra. Uma semente ser amarela e ser rugosa, uma coisa não tinha relação com a outra. Embora eu pudesse calcular as proporções em relação a isso. Diferente quando a gente tem as interações gênicas. Tá? Então, ó, eu tinha, então, ó, características herdadas, independente, diferente de outras características. Ó, duas características, hibridismo, né? Azão, azinho, bezão, bezinho. Então, ó, várias características, polihibridismo, segregação independente. Então, ó, segunda lei atual, azão, azinho, né? Olha a ligação aqui, ó, linkage, azão, bezão, azinho, bezinho. Então, como é que eu faço a distribuição? Aquela história, né? Eu vou fazer, então, azão com bezão, azão com bezinho, azinho com bezão, azinho com bezinho. E vou ter gametas 25% de cada um deles, na segunda lei. Lembra disso? Ó, vou até fazer umas riscalhadas aqui, ó.
Para te lembrar, ó. Então, ó, isso com isso, depois isso com isso. Aí depois isso com isso e depois isso com isso. Isso está representado aqui, ó. Vamos botar aqui, ó, na parte superior, tá? E depois eu tenho que fazer desse outro aqui também. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho, que está representado na parte aqui lateral, ok? E aí depois eu vou juntando. Lembra? Na segunda lei eu tenho 25%, 25%, 25% e 25%, ok? Então, segunda lei, eu sei que todos os gametas de híbridos eu vou ter que ter o quê? 25% de cada. Ó, 25% de cada. Agora, se eu fosse fazer os gametas de linkage sem crossing, sem permuta, ok? Eu teria o quê? Um gameta azão, bezão, ok? Ó, essa parte aqui, tá? E eu teria um outro gameta azinho, bezinho. Então, isso seria 50, isso seria 50. Tá vendo? Eu continuo tendo as duas características. A diferença agora é que eles estão no mesmo par de cromossomos homólogos. Estão em locos diferentes, hein? Ó, eles estão em locos diferentes. Mas eles também irão formar gametos. Só que agora não tem como separar. Então eu teria 50 desse aqui, tá? E 50 desse outro aqui. E com croce, daqui a pouquinho vai aparecer aí, tá? Com croce a gente vai ter as variações, tá? Então aqui o cruzamento, ó, o que que é a segunda lei, então? Para duas características, a proporção que eu vou ter vai ser 9 para 3 para 3 para um, tá? Lembra na primeira lei? Fenótipo 3 para um, tá? Fenótipo 3 para um. Genótipo da primeira lei, 1 para 2 para 1. Aqui o genótipo, aí tu ia passar a noite toda aí contando sem necessidade nenhuma. Tá bem? Tranquilo aqui, segunda lei? Tranquilo. Coloquei algumas variações aqui, tanto de primeira lei como de segunda lei, tá? Então, ou seja, né? Variações que vão fugir daquela quantidade ali que a gente viu, 9 para 3 para 3 para um e de 3 para um, tá? Então, ó, interações alélicas, então a dominância incompleta. Então, o alelo se expressa em heterozigose, mas o fenótipo produzido é intermediário. Então, ó, lembra? Flor vermelha com flor branca, flor rosa. Tem um fenótipo intermediário entre os dois, tá? Também é chamada de herança intermediária, né? Herança intermediária. Então, eu tenho aqui, não esquece, aqui é dois genes. Então, é uma variação da primeira lei, tá? Eu tenho um par de alelos. Ok? Então, eles codificam a mesma característica. Eles estão no mesmo locus gênico. Então, é uma variação da primeira lei. Aqui a codominância, olha lá, ó. Um heterozigoto tem um fenótipo com ambas as características dos homozigotos. Olha aqui, ó. Então, um boizinho marrom, um boizinho branquinho. E aí, o hétero, eu tenho a expressão tanto do marrom como do branco. Lembra quem é que eu posso lembrar aqui, que é super importante também? Grupo sanguíneo? O quê? Grupo sanguíneo. Qual grupo sanguíneo? Tu vai AB? expressar isso aí, o AB. Então, ó, o que que a gente tem? A gente tem aí, né, a expressão do AB. Então, ele se expressa, né, tanto a característica, né, de um como de outro, tá vendo? Depois, ó, alelos letais, lembra? A maioria dos alelos letais é dominante, homozigoto dominante, mas pode aparecer lá os caras inventar uma situação hipotética e tal de um homozigoto recessivo, não esquece disso, tá? Então, ó, alelo letal é capaz de causar a morte de um organismo, tá? Em camundongos tem a ver com a pelagem, na nossa espécie, né? Como é que é? Nos anões, né? Nos anões, né? Então, tipo, não esquece disso, tá?
Também já caiu no Enem. Ó, os alelos múltiplos não confunde com, né, alelos múltiplos, polialelia é a mesma coisa, mas não confunde, por exemplo, com pleiotropia, ah? Não confunde com, vamos ver, com interações gênicas. São coisas diferentes, tá? Já vou pegar aqui o gancho. Então, ó, genes que apresentam mais de dois alelos, ou seja, ele não está te dizendo que está em outra posição, que está em outro locus gênico. Ele está te dizendo que tu tem mais de dois alelos. Ou seja, se é alelo, eles estão na mesma posição, tá? Então, ó, eu tenho lá, então, pelagem de coelhos. Lembra? Agouti, ou selvagem, que é dominante sobre o chinchila, que é dominante sobre o Himalaia, que é dominante sobre o albino. Tá? Então, uma dominância em cadeia. A gente também tem polialelia no grupo sanguíneo. Sangue A, sangue B e sangue O. Qual é o problema? Que entre A e B não tem dominância, porque ali existe uma relação de codominância. Ok? Saio das primeiras leis e entro nas variações da segunda lei. Lembra como é que elas são chamadas? Todas elas são chamadas de interação gênica, ok? Então, ó, neste caso aqui, as cristas da galinha, lembra como é que elas são chamadas? Aqui nas cristas de galinha, elas são chamadas de quê? Quem é que lembra? Complementar. Complementar, boa. Tá? São genes complementares, ok? Então, ó, interação entre dois ou mais alelos. Ó, agora viu? Dois ou mais alelos. Tá? Então, ó, presentes no mesmo ou em cromossomos homólogos diferentes. Até aqui tu percebeu, ó, até aqui é idêntica, até aqui é idêntica aqui, ok? Só não diz que é mais, né? Mas beleza. Mas tá vendo que é praticamente igual, só que aí tem um complemento. Presentes no mesmo ou em cromossomos homólogos diferentes. Ou seja, o que que ele está te dizendo com isso? Ah, que são em locos gênicos diferentes. Ah? E sendo em locos gênicos diferentes, aí eu estou numa variação da segunda lei de Mendel. Tá bem? Depois, ó, epistasia. Tu sabe que a epistasia nós temos algo que inibe alguém, ou seja, um gene epistático, que é o inibidor, e o hipostático, que é aquele que é inibido. Tá? Então, ó, pelagem de ratos e aquela dominante, né? Loco epistático exerce influência sobre os outros. Ah, se ele estiver presente, então ele não se expressa. Exemplo, né? Vamos pegar aí, ó. Cesão, cesão, ah, izinho, izinho. Então aqui a galinha é preta, tá? Cesão, cezinho, izinho, izinho. Aqui a galinha é preta. Cezinho, cezinho, izinho, izinho. Aqui a galinha é branca, ok? Ok? Ou marrom, sei lá. Vamos pegar marrom. Pronto. Marrom. Se caso, se caso apresentar em algum momento, tá? O isão aqui, porque aí eu tô falando de uma epistasia dominante. Qualquer uma dessas galinhas, tanto essas duas pretas aqui como esta marrom aqui, elas se tornam o quê? Branca. Pronto. Dei um exemplo aqui de dominante. Ok? Pronto. Tranquilo? Lembraram aqui? Deu para relembrar isso aí? Tranquilo, tranquilo. Então. Ops. Beleza. Vamos lá. Ó. E agora? O que que nós temos aí? Nós temos aí algo que é extremamente importante, né? Que é o sistema BO, né? Então não esquece que nas hemácias,
né? São proteínas, nesse caso, né? Glicoproteínas. Lembra do glicocálix? Então, ó, glicoproteínas, tá? Ó, existe o antígeno presente no grupo, tá? Serve de base na formação de todos os outros. Antígeno gerador de anticorpos. Quem? Do O, tá? Depois, ó, tipo, do O nada, né? O O não tem. Então, ó, doador para todos os outros, o A doa apenas para A, B e para o A, né? O B doa apenas para B e para o B. O AB recebe de todos, mas não pode doar para ninguém. Tem proteínas. Ó, o bombaim, ausência do antígeno H e presente do antígeno HH, tá? É aquilo que eu falei para vocês que tem aquelas variações que pode modificar um tipo sanguíneo. O sistema RH, né? Não esquece que o O é o recessivo, né? Que o A e o B são dominantes em relação ao O. Depois, ó, sistema RH, quando o indivíduo então é classificado RH positivo, indica a presença de um antígeno, tá? Nos seus eritrócitos, ou seja, nas suas hemácias. O indivíduo RH negativo não possui anticorpos anti-RH. Então, ó, eritroblastose fetal, doença hemolítica do recém-nascido, apenas no segundo filho, né? Ou naquela segunda situação, precisa primeiro um estímulo. Mãe tem que ser RH negativo, filho RH positivo, consequentemente, o pai também precisa ser RH positivo. A mãe desenvolve aglutininas, anticorpos, anti-RH, pela exposição ao antígeno RH do feto. Alguma novidade aqui ou não? Ó, o Belei tá por aí? Não. Tá. Belei, olha aí, ó. Nós conversávamos agora de tarde, ó. Tá? Ó, pra tu. Olha lá, ó. Positivo, positivo, negativo, negativo. Tchan, tchan. Opa. Tchan, tchan. Lembra disso? Ó, pra cá, pra cá, pra cá. Ah, mas o RH negativo pode receber? Pode. Uma vez, a gente já conversou, né? Então não esquece isso aí, tá? Beleza. Foi. Biotecnologia. Vamos lá. Ó, vamos lá, a importância da biotecnologia, né? Então, ó, fermentações industriais, indústria de análise, produção de fármacos, indústria alimentícia, ó, uso de micro-organismos na agricultura, né? Produção de vacinas, melhoramento genético. Ok? Ó, células tronco, então, ó, não diferenciadas. Então, as embrionárias, totipotente, forma até os anexos embrionários, pluripotentes, forma todas as células, menos os anexos embrionários, e as adultas, né? Que aí a gente chama, pode chamar, inclusive, de multipotentes ou unipotentes. Tá na nossa medula óssea vermelha, por exemplo. Tá? Células tronco. Depois, células tronco, lembra? Vamos lá, quem é que sabe? Quem é que lembra de ontem? Até que estágio eu tenho células tronco embrionárias? Qual é o estágio embriológico que eu tenho células tronco embrionárias? Blastulação. Isso. Mas lembra? Ó, na blastulação, desde que tenha o quê? Lembra? Olha aqui, ó. Aquela massa, lembra aqui, ó? Aquela Ah, massa, né? Então é no início da blastulação, não esquece, tá? Caso apareça, acho difícil, tá? Que não vai, acho, né? Não vai vir tão decoreba assim a nossa prova, acho. Ok? Mas vamos lá, não tem problema, a gente retoma de ontem, olha aqui, ó. Tá? Blástula. Na gastro, aqui, ó, não esquece que essa parte externa aqui já é ectoderma. Tá? Então, por isso que se a gente tirar daqui, pode ser que as células já não tenham uma totipotência. Pode ser que elas já tenham uma pluripotência. Então, essas daqui, sim. Essas daqui, aí eu consigo, então, fazer com que elas, né, produzam aí, tá bem? Então, até blasto. Então, eu tenho ali, né, as primeiras segmentações do clivagem, forma mórula, forma blástula. Então, no inístula da blástula, quando ainda tem esse resquício aqui de células, né?
então eu ainda tenho células tronco embrionárias. Depois, aí eu já passo a ter células tronco embrionárias pluripotentes e não mais totipotentes, tá? Beleza. Eletroforese, usada olha aqui, ó, para acompanhar o DNA de indivíduos diferentes, teste de paternidade. É aquela historinha, ó. Tu vai ter lá um lado, ó, positivo. Lembra, Andressa, uma vez que tu me perguntou que se o DNA era positivo ou negativo, ó, aí tem a ver com isso aqui, ó. Aqueles tracinhos, o que que aconteceu aqui, ó? Aqui então é uma maquininha, aonde de um lado passa corrente positiva, do outro lado passa corrente negativa, e aí eu tenho aquele bandeamento. Esse aqui é o indivíduo um. Vamos colocar aqui um indivíduo 2. Olha aqui, ó. Ah, aqui seria o indivíduo 2. Ah, ó, não bate nenhum aqui. Vamos pegar o indivíduo 3 aqui. Ó, e aí? Vamos supor, que esse cara aqui é a mãe, esse cara aqui é o pai e esse cara aqui é o filho um, ok? Ah, vamos botar um filho 2 aqui. Vamos botar um filho 2. O que que tu pode me dizer desses caras aí? Dos dois filhos? Este e este. Hum? São todos os dois são filhos da mãe ou não? Posso afirmar que ambos são filhos dessa mulher aí? Posso ou não posso? Vamos lá. O filho um não, né? Ó, posso afirmar aí ou não? Que os dois são filhos da mãe? Sim? Beleza. Agora vamos pegar o pai ali. O que que vocês podem me dizer do pai? O amarelinho. Ó, tem alguma afinidade? Claro, ficou meio tortinho ali, mas tem alguma afinidade com o filho 2 ou não? É isso. Entende? É isso aí. Isso já caiu no Enem, só para vocês terem ideia. Então a eletroforese serve justamente para isso, para fazer esse, vamos dizer assim, esse carregamento do DNA, tá? O PCR, né, reação em cadeia polimerase, né? Então, ó, tubo de ensaio multiplica genes de interesse. Para que que eu quero multiplicar genes de interesse? Para inserir, por exemplo, em um vetor, para que ele produza lá a característica para mim, tá? Então é para isso que eu preciso. Ou se eu utilizar o RT-PCR, e o RT-PCR ele vai fazer além de fazer, por exemplo, a multiplicação dos genes, né? Porque quanto maior a quantidade de genes, mais chance eu tenho de saber se aquele DNA ali realmente, ou aquele material genético que eu encontrei em tal lugar, ele é ou não é do indivíduo que eu estou procurando. E aí, quando eu digo do indivíduo que eu estou procurando, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria e assim sucessivamente, tá? A clonagem, né? Então, ó, vamos ver aqui. O RT-PCR é por transcrição reversa. Isso pode ser. Se for a partir do RNA, sim. Tá? Se for a partir do RNA, sim. Aí eu vou, inclusive, precisar, né, da transcriptase reversa ou até mesmo da máquina que tem a capacidade para fazer isso aí, tá? Então, ó, o que que eu tenho? O doador um, né? Um óvulo sem núcleo, doador 2, um núcleo sem da célula somática, né?
e uma mãe de aluguel, ou um útero de aluguel, né? E aí eu vou ter, então, ó, será clone de quem for doar o DNA. Não esquece que aí eles podem misturar isso com o quê? E as mitocôndrias são de quem? As mitocôndrias serão de quem doou o óvulo. Olha só. E o DNA do clone, o DNA mitocondrial do clone é de quem? É de quem doou o óvulo. Pô, Elton, mas tu falou que um DNA é de quem doou o núcleo da célula somática. O DNA cromossomal, sim, mas o DNA que está dentro das mitocôndrias e que está no citoplasma será do óvulo. Fica claro isso para vocês? É uma pegadinha também. Seria uma questão legal. Ah, tá vendo? Então, ó, é uma questão aí que interessante colocar, assim como um heredograma também, né? Neste caso, um heredograma de, vamos dizer assim, de DNA mitocondrial, tá? Então, ó, não esquece que existem os clones naturais. Toda reprodução assexuada, ela gera clones. Toda, tá? O DNA recombinante, então todo o DNA alterado, né? Todo o DNA onde nós humanos inserimos, né, um material genético, tá? Qualquer, ele tem, né? Ele vai nos dar, então, né, esse DNA, tá bem? Tranquilo? Tá? Então, ó, parte do DNA inserida de outro DNA, ou seja, de uma espécie para outra. Normalmente nós precisamos de vetores. Esses vetores podem ser vírus, esses vetores podem ser, por exemplo, plasmídios, tá? E assim por diante, tá? Depois, ó, bacteriófago, né? Se for numa bactéria, também dá para ser. Tá? E aí, de novo, né? Tem que ser específico. Tá? Depois, ó, enzimas de restrição são muito utilizadas, né? Utilizadas, por exemplo, né? Para fazer o reconhecimento, o corte das estruturas específicas. Então, ó, a clivagem do DNA em uma sequência específica, né? A gente utiliza a expressão de tesoura, né? Como se elas cortassem no local específico. E os OGMs, que a gente também chama de transgênicos, né? Organismos geneticamente modificados, transgênicos. Existe, olha aqui, ó, a manipulação genética, ou seja, DNA recombinante e organismo geneticamente modificado andam de mão dada. Então, só existe um organismo geneticamente modificado porque antes existiu uma enzima de restrição que cortou aquele DNA e que aí nós utilizamos uma técnica para inserir numa outra espécie. E aí eu tenho um DNA recombinante num organismo geneticamente modificado. Ok? Isso também, se a gente não tiver cuidado, né? A gente pode ter, né, a resistência, a produção de novas espécies, um processo de seleção, né? Que isso pode, inclusive, causar impactos nos ambientes. Tranquilo aqui, a parte de biotecnologia? Alguma Tran- dúvida? Tranquilo. Eu achei que na clonagem a mitocôndria ficaria com quem doasse o núcleo. Eu achei que o óvulo literalmente não tinha importância. Lembra que a mitocôndria é uma organela citoplasmática, tá? E não nuclear, tá? Então, por Ah, tá. isso que ela vem com o citoplasma, tá? Eu não tenho como tirar as mitocôndrias do citoplasma, até porque senão esse óvulo, vamos dizer assim, doado, ele não teria energia suficiente para fazer o desenvolvimento dele, entendeu? Ah, entendi. Beleza? Beleza. Ó, depois, né, ainda sobre, né, vacinas, olha aqui, ó. Então, vacinas, né? Composição das vacinas podem ter antígeno, solvente, conservantes, antibióticos, estabilizadores, adjuvantes, tá? Algumas podem causar reações adversas, né? Local, dor, vermelhidão, inchaço, nódulo. Geral, olha aqui, ó, febre, dor de cabeça, dores musculares, até mesmo erupções cutâneas, tá? Depois aqui embaixo, ó, atenuadas e inativadas, dois tipos básicos de vacina, tá? Então, ó, atenuadas são aquelas que são, vamos dizer assim, enfraquecidas, tá? E as inativadas, né, aquelas, por exemplo, que não ali o organismo não tem problema nenhum. Aqui tem um organismo, tá? Aqui tem um bacilo de coque, aqui tem, né, sarampo, tem tudo isso aqui, não sei o que mais. Olha aí, tá? E aí nós temos o quê? A,
Aqui as atenuadas, e as inativadas é que o organismo ali é quebrado, destruído, e ele só tem os pedaços dele, tá? Bom, depois, ó, imunização ativa, para tu não esquecer, então é aquela que o teu corpo vai produzir anticorpos, pode ser naturalmente adquirida, quando tu fica exposto ao patógeno, né? E a passiva, ou através de vacinas, né? Que aí o teu corpo também vai produzir. E aí aquelas passivas, olha aqui, ó, naturalmente adquirida, transferida de mãe para o filho através, né? Da placenta, tá? Ou, olha aqui, ó, a adquirida, feita por injeção, sob forma principais, imunoglobulinas, imunocombinadas e assim por diante. Soro, tá? Aí os tipos de via de administração, oral, intradérmica, subcutânea e intramuscular. Imunização em doenças, poderia ter colocado aqui junto, vai aparecer de novo. Então, alguns conceitos, ó, saúde, né? Completo bem-estar físico, mental, social e ambiental, tá? Doença, né? Qualquer alteração do bem-estar. Doença endêmica comum de uma região. Olha como esses conceitos são importantes. Às vezes, até para a gente, mesmo sem saber, veja bem, mesmo sem saber a questão, mas se tu souber o que que é endêmica, tu já sabe que é de uma região, e aí tu já pode, se for uma questão interpretativa, matar a questão, ó. Epidêmica, olha ali, ó, não comum em uma região, ou seja, poderia ir por outro lado, né? De várias regiões, por exemplo, de um continente inteiro, tá? Contaminação indireta, ó, vetor ou transmissor, ou seja, um mosquito, um barbeiro, tá? Contaminação direta, então, quando tu pega pela água, pelo alimento, pessoa a pessoa, tá? E aí tu tem uma doença pandêmica, atravessa fronteiras e continentes, né? Poderia termos o surto, lembra? O surto, que é um grande número de casos num bairro, por exemplo, né? Então não é nenhuma cidade, pode ser, mas um bairro, numa escola, tá? Doenças parasitárias, viroses, bactérias, protozooses, verminoses, micoses, é os tipos de doença, olha aqui, ó, genética, nutricional, emocional, celular e parasitária, tá? Mecanismos de defesa, né? Aqui as células nós já vimos, né? Já conversamos. Vou só dar uma ênfase aqui, ó, de novo na imunidade ativa, quando é estimulada a produção de anticorpos, ou seja, quando teu corpo trabalha. Então, estimulada pelo antígeno natural, ok? A artificial estimulada por antígeno de vacinas, tá? A passiva quando a gente ganha os anticorpos sem o nosso corpo precisar trabalhar. Não esquece que as passivas elas têm um período curto. As ativas, tu tem um período longo de imunização, tá? Então, ó, natural, leite e placenta, artificial, o soro. Tá? Olha aqui, ó, temporária, permanente, tá? Algumas barreiras, olha aqui, ó, inatas que nós temos. Então, barreiras naturais, pele, mucosa, lágrimas, muco, suco gástrico, né? Secreções vaginais. Ali, ó, células, macrófagos, neutrófilos, proteínas, né? Antimicrobianas, os interferons. Tá? As adquiridas, aí tu sabe, né? São através das células de memória, tá? Depois, ó, diferença entre soro e vacina. Então, né, eu sei que você sabe, mas vamos lá, ó. Imunização ativa, composição, antígenos, composição, anticorpos. Mecanismo atua como prevenção, mecanismo atua como cura, tá? Estimula as células de defesa do hospedeiro a produzir. Duração, ó, desencadeia imunidade duradoura, desencadeia imunidade temporária, tá? Rápida, inclusive, tá? Depois, ó, doenças virais, né? Então, quais são as doenças que aqui eu tenho que sempre não posso deixar passar, tá? As doenças aqui que eu não posso deixar passar. Ah, tá. Travou aqui. Peraí. Aqui. Vamos ver aqui. Aqui. Vamos lá. Eu não posso deixar passar a dengue. Por quê? Porque a dengue tem um vetor. Porque a dengue está toda hora na mídia, porque a dengue continua matando no Brasil, tá? Eu não posso deixar a poliomielite passar, tá? Porque é a do Zé Gotinha, causa paralisia infantil
e no Brasil ela está desde a década de 80 erradicada, ok? HPV, por que que eu não posso deixar passar? Porque HPV ela é uma IST, tá? E aí eu tenho o quê? Ainda o agravante do HPV, que ele causa câncer do colo do útero e câncer de glande, tá? Ok? AIDS ou SIDA, não posso deixar passar porque é sempre recorrente da prova do Enem. É uma das doenças que mais apareceu no Enem, se não é a que mais apareceu junto com dengue. Tá? Então, ó, a maioria das contaminações são por contato sexual, né? Ataca o nosso sistema imunológico, porque é síndrome da imunodeficiência adquirida, ok? Então, nós temos várias situações e também porque o HIV, que é o vírus que causa a AIDS, é um retrovírus, tá? Sarampo, ok? Importante também. Campanhas de vacinação, extremamente importante, ok? Sarampo. Depois, raiva, que eu tenho se vocês não fizerem as 15 questões. Então, ó, mordida de animal infectado. Quais animais? O primeiro animal, tu não pode esquecer, é o morcego, ok? Que é daquele lá, vamos dizer assim, é o transmissor selvagem. O peridomiciliar, aí tudo bem. Vamos dizer assim, né? Seriam quem ali? Porra. Seriam então gatos e cães, tá bem? Beleza. Depois, ó, aí uma aposta minha. Aí, porque eu gosto dessas doenças assim que têm vetores. A febre amarela também é viral, é uma doença endêmica. Então, por ser endêmica, eu entendo que seria uma doença importante. Matou muitos índios durante a pandemia, juntamente com a malária. Ok? Ó, problemas hepáticos, por isso amarela, icterícia. De boas? Tranquilo. Depois, olha aí, Covid, né? Podia deixar passar. E aqui no Covid eu escolhi, olha só, escolhi falar das vacinas de novo. Então, ó, vírus inativado. Olha lá, ó, Coronavac, né? Como funciona? O vírus é inativado, ou seja, morto. Lembra lá que eu tinha falado lá no início? É diferente de atenuado. Então, ó, com o uso de substâncias químicas, irradiação ou calor, e se torna incapaz de causar infecção nos humanos. Tá? Não vai decorar isso aqui, eu só quero que tu só entenda as diferenças entre eles, tá? Ó, vetor viral não replicante. O que que ele quer te dizer com vetor viral não replicante? Que esse vetor, esse vírus que vai levar o material genético do Covid, ele não vai conseguir se replicar no nosso corpo, ou seja, não vai nos causar doença. A AstraZeneca, por isso que também a galera, quando tomava AstraZeneca, tinha muita dor, tinha febre, tinha, vamos dizer assim, foi a que mais causou reações adversas, porque o que que os caras fizeram? Pegaram um vírus e colocaram num vírus, olha aqui, ó, o material genético do Covid. Então aqui eu tinha um vírus, vamos dizer assim, X, e aqui eu tinha um material genético Y. Ou seja, se eu nunca tive contato com o vírus X, nem com o vírus Y, o vírus Y, o vírus Y, a reação do meu corpo seria a dois vírus, entende? Então, por isso que ela era mais forte, tá? E a vacina, aquela que leva, que é mais segura de todas, que leva uma grande tecnologia com ela, e que é as vacinas de RNA, tá? Então, olha lá, ó, em laboratório é desenvolvido um RNA mensageiro, olha aqui, ó, que legal, sintético, tá? Que ensinará o organismo a fabricar a proteína S do SARS-CoV-2 por ser muito instável. O RNA mensageiro é recoberto por uma capa lipídica e não proteica. Porque lembra, os vírus têm capa proteica. Tararara. Uma vez ó, a vacina injetada, captura as células apresentadoras de antígeno, né, e leva as instruções. Essa proteína S a gente também pode lembrar de uma outra, ó, acho que é com I.
a proteína spike. Tá? Tranquilo aqui? Só para mostrar para vocês aí, esses tipos de vacinas aí. Tá? Porque vacina, tu sabe, é um assunto que, entre aspas, né, teve na moda e é extremamente importante. Tá? Vamos lá. Doenças bacterianas, quem que eu quero te lembrar que eu vou te chamar a atenção? Vamos lá. Primeiro, cólera. Por quê? Água contaminada, alimentos contaminados. Mata muita gente e ela tem a ver com isso aqui, ó. Ausência, falta de saneamento básico. Então, água contaminada, rios contaminados, ruas contaminadas, tá? Depois, quero te lembrar, deixa eu pegar outra, cadê? Aqui em cima. Leptospirose. Vai na mesma onda da cólera, só que essa aqui tu não precisa ingerir, porque ela te transmite através da pele. Tá? Vibrião, vibrio cholerae, o nome científico aqui Leptospira interrogans, tá? Água com urina do rato. Então, ruas alagadas, muita chuva, falta de planejamento das cidades podem aumentar o número de leptospirose. Tá vendo? Eles podem vir por esse lado, da questão até socio-urbana, vamos colocar assim. Então, um mau planejamento, cidades em locais alagadiços, né? Locais onde, por exemplo, a gente faz construções que são zonas, né, de mangues, etc, etc. São zonas que vão alagar sempre que chover. A gente viu isso esse ano aqui no Rio Grande do Sul e isso acontece pelo Brasil inteiro. Olha lá, ó, evitar enchentes e acúmulo de água, ok? Hanseníase, né? Tu lembra o que que é? A lepra, né? Febre maculosa, não é importante, mas eu quero só fazer um comentário. Olha lá, ó. Lembra que algumas pessoas morreram há 2, 3 anos atrás em São Paulo, cidade de Ribeirão Preto? Foram num aniversário, num casamento, num show, e uma galera pegou febre maculosa. Porque na região lá do estacionamento tinha uma grande quantidade de carrapato. O carrapato estrela, inclusive, que causa, né, pica as pessoas e transmite a bactéria Rickettsia, tá? Beleza. Olha aqui, ó, tuberculose e pneumonia por causa do Covid, ok? Tuberculose e pneumonia por causa do Covid. É por isso que a gente tomava antibiótico para quem contraiu aí Covid, se indicava antibiótico para as pessoas, né? Então, ó, tem vacina, dá para evitar o contato, pneumonia, tem vacina também, ok? Mas só para te lembrar, fazendo associação com o Covid, tá? O tétano e o botulismo, né, são bactérias de ambiente. O tétano faz a contração, o botulismo faz o relaxamento. E aí te lembra dessa aqui, ó, sífilis. Embora a gonorreia seja muito mais comum. A sífilis, tu não pode esquecer que a sífilis, ela tem 3 estágios, lembra? Estágio primário, que são as lesões locais. Estágio secundário, quando aparecem manchas pela pele no corpo todo. E o terciário, que a gente chama de neurosífilis. Tranquilo? Não esquece do botulismo, ó, o Botox. Tranquilo? As bacterianas? Tranquilo. Depois, ó, causadas ah, por protozoários, né? Aí essa aqui, né? Essa aqui eu não vou descartar, mas não vou falar. Porque tu sabe, porque ela caiu nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos ela caiu 2 vezes, tá? Então eu vou me voltar para essa aqui, que já foi a doença que mais caiu no Enem, faz horas que não aparece, tá? Para essa aqui, por causa daqueles casos de Santa Maria, onde tivemos surtos, que foi em determinados bairros de Santa Maria, onde a água que abastecia determinados bairros estava contaminada, tá? E esta aqui, porque eu digo sempre que uma hora vai cair. Tá? Então vamos lá. Doença de Chagas, tu sabe que é do barbeiro. Não esquece, não é na picada do barbeiro. Inclusive, a gente pode ingerir. Lembra disso? Eu posso ingerir, através do açaí, até rimou, né? Através, por exemplo, de água contaminada. Eu posso, então, ter essa problemática aí, tá? Então, ó, impedir proliferação do barbeiro, né? Todas aquelas questões das casas, dos locais onde ele vive, evitando o vetor,
tu evita a doença. Bom, depois toxoplasmose, né? Aquela história do gato, né? Então, fezes do gato, onde estão os cistos, ataca o sistema nervoso central de uma forma geral, ela causa sintomas de uma gripe, só não pode deixar ela evoluir, e o grande problema são mulheres grávidas, lembra disso? Ah, porque o Toxoplasma gondii tem a capacidade de passar pela barreira transplacentária e alterar, causar aborto, cegueira, malformações do feto. E a malária, que eu sempre falo para vocês, lembra que tem um mosquitinho diferente chamado de Anófilis, também chamado de mosquito prego. Ah, é a fêmea. Ela lembra, ela te causa, olha aqui, ó, picos de febre que podem variar de 48 em 48, 72 em 72, que é o tempo que leva para as hemácias se romperem e aí liberarem, olha aqui, ó, os toxoplasmas, toxoplasma nada, né? Os esporozoítos. E aí isso aqui te dá febre. Lembra disso? Ah, olha aqui, ó. Quem tem anemia falciforme ou ciclemia, né, é imune, porque lembra? Aqui eles vão ter, ó, uma hemácia na forma como é que é? De estrela nada, de vírgula, de lua, ou coisa assim do tipo. Tranquilo esses aqui ou não? Tranquilo. Ó, aí, não me lembrava que eu tinha colocado aqui. Ah, então, eu tenho apostado, vocês sabem disso, e quem já foi meus alunos aí outros anos, né? Eu tenho falado da malária horas. Primeiro que ela é uma doença endêmica, né? Então vamos aqui, ó. Agente etiológico, né? Os plasmódios de uma forma geral, né? Outros nomes, olha aqui, ó. Maleíta, impaludismo, cesão, febre intermitente. Sintomas, ó, febre, né? Em intervalos calafrios, anemia, redução do número de hemácias, porque ele vai destruindo as hemácias, olha aqui, ó, ele vai destruindo as hemácias, aumento do tamanho do fígado, né, hipertrofia ou hepatomegalia, tá? Partes do corpo onde o parasita é encontrado, fígado, baço, hemácias e medula óssea vermelha, tá? Depois aqui, ó, o hospedeiros, né, eu tenho aqui o mosquito Anopheles, né, e o intermediário é o homem, transmissão através da picada ou transfusões sanguíneas, prevenção, né, combate ao anófilis, drenar as regiões alagadas, para evitar o quê? Para evitar que o mosquito se prolifere. O teste é sorológico em transfusões de sangue. E aqui o ciclo aquele, que eu não acredito que venha no Enem, tá? Mas lembra que cada vez que ele libera, olha aqui, ó, tá? Os merozoítos aqui, causa febre. Então, por isso que esse tempo aqui desse ciclo dele aqui, dentro do nosso corpo, ou esse aqui no caso, né, ó, esse tempo aqui pode ser, dependendo da espécie, pode ser de 48 em 48 ou 72 em 72, tá bem? Vamos lá. Ó, aqui, ó, doenças causadas por vermes, nesse caso aqui os plateumintos, né? Então vou começar aqui para cima, esquistossomose, né? Sexos separados, então tem dimorfismo sexual, macho e fêmea, né? Profilaxia, saneamento básico. Tem uma larva, né? Olha ali, ó, miracídio e invade ou infecta, né? O caramujo, que depois ela se transforma, lembra por pedogênese, ela se transforma, né, em larvas cercárias. Então, miracídio, cercária, tá? Olha aqui, ó, ovos em água doce, tá? Invade aqui os miracídios, que é uma larva ciliada. E daqui para cá é a cercária que infecta o homem. E é pela pele, não, né? Não precisa ter corte, não precisa ter nada. Não esquece disso, tá? Depois, eu tenho aqui para baixo os plateumintos. Ah, então eu tenho a tenias e a cisticercose. Então, ó, tenias, né? O porco e o boi são hospedeiros, intermediários, o homem definitivo, tá? Profilaxia, cozinhar bem as carnes, seja de porco, né? Ou a de boi. Então, a tênia solium é a do boi, a tênia saginata, desculpa, a tênia solium é do porco, a tênia saginata é do boi. E aqui o ciclo da teníase, né? Então, não esquece, tá? Se eu ingerir larvas
que tem o nome de cisticerco, ok? Se eu ingerir a larva cisticerco, eu desenvolvo a teníase. Claro, vocês não podem errar isso, hein? E se eu ingerir, ah, o ovo, ó, ingestão de ovos de tênia sólio não pode ser da saginata, porque só sólio causa cisticercose. Então aí eu desenvolvo o que a gente chama de neurocisticercose. Tranquilo? Evelyn, tu tá proibida de errar isso. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Tá? Então, de novo, ingeri larva cisticerco, desenvolvi a teníase. Ingeri o ovo, posso desenvolver a neurocisticercose, que inclusive é mais grave, tá? Depois, olha aí, ó, causadas por nemateumintos, né? Olha aqui para cima, ascaridias. Então aqui eu tenho a lombriga, que é a doença mais comum no planeta Terra de vermes, tá? Ascaris lumbrigoides, ok? Então tá ali em cima, né? Depois, olha ali, ó, apresento como todos os nemateumintos apresentam sexos separados, né? Então eu vou ter, ó, um hospedeiro apenas, o homem, as fezes com ovos podem contaminar águas e alimentos. Profilaxia, saneamento básico. Tá? Depois, ó, filariose, também conhecida como elefantíase, né? Profilaxia, né? Evitar que o mosquito Culex se prolifere, tá? Então aqui eu tenho uma espécie que causa a doença chamada Wuchereria bancroft, tá? E a consequência é o entupimento dos nossos vasos linfáticos, tá? Por isso a retenção de água, né? E esse problema todo relacionado aí, então, a elefantíase. E nós temos a ancilostoma duodenale, né? Ancilostoma duodenale também pode ser causado necátoros americanos, também tem sexos separados, óbvio, né? Também conhecida como amarelão, doença do Jeca Tatu. Tá? Então, ó, profilaxia, evitar andar descalços em locais aonde, né, tenha esgoto. Então, larvas conseguem penetrar pela pele. Então, ó, ovos eliminados, as larvas saem dos ovos, ficam lá no ambiente e aí que penetram na pele dos animais, no caso aí humano. Então, a larva chega ao coração, pulmões, através do sangue se instalam no intestino. Tranquilo, aqui ainda tem o bicho geográfico, né? Tem a uxorose, que dá coceira, lembra? No reto, no ânus. Tranquilo aqui ou não? Tranquilo. Uma bioenergética, tá? Então, a primeira coisa, nós fazemos aqui a distinção dessas fermentações, que são as duas principais, né? Então, olha lá, ó. Fermentação é feita por fungos, bactérias e nos músculos humanos. Quem? A fermentação, né? Qualquer tipo de fermentação. Mas vamos lá. A fermentação lática, olha, ó, realizada derivados do leite. Glicose forma 2 ácido pirúvico, aqui nenhuma novidade, né? E aí eu tenho a transformação em ácido lático. Então, ó, a bactéria conhecida como lactobacillus fazem a fermentação lática, produzem um produto, né? E aí vai variar, né, de acordo com o que eu quero, iogurtes e alguns queijos. Nos humanos não tem micro-organismo, é a nossa célula que faz uma respiração aqui anaeróbica. Também ocorre um processo de fermentação lática, ó, produzido um ácido, né? E aí, quando falta oxigênio, então os nossos músculos acabam fazendo só a glicólise, somente a glicólise. E aí produz o lactato, né, o ácido lático, que vai causar aquela cãibra. A fermentação alcoólica, então agora eu tenho um levedo, Saccharomyces cerevisiae, a glicose é quebrada num ácido pirúvico e aí depois há um processo de descarboxilização, ou seja, perde carbono, perde nesse caso um CO2. E aí eu tenho a transformação do ácido pirúvico em álcool etílico. E aí eu tenho o quê? Tchan, né? Eu tenho então o álcool, né? Então nessa fermentação, olha lá, ó, libera CO2 e a formação, como todas as fermentações são 2 ATPs, tá? E a acética,
Lembra? Olha lá, ó, fermentação acética é um subproduto da fermentação alcoólica. Então eu preciso primeiro ter a fermentação alcoólica, tá aqui, ó, o etanol, e aí depois, olha lá, ó, reagindo com oxigênio, e aí eu posso ter então o ácido acético. Tá bem? Tranquilo aqui? Não esquece, isso aí, se a gente fosse comparar, seriam também, né, aquela primeira etapa da nossa respiração celular, que seria a glicólise. Aqui coloquei, ó, mitocôndrias e cloroplastos, origem endossimbiótica, né, já conversamos, dobras das membranas, tá, cristas mitocondriais, meio líquido, ó, matriz, né, função, maior parte da respiração celular aeróbica, porque a anaeróbica acontece no citoplasma, origem, então, endossimbiótica com bactérias aeróbicas e heterotróficas. Já o cloroplastos, ó, dobra das membranas, são chamadas de lamédias, de lamelas constilacoides, né? Meio líquido a gente chama de estroma, função fotossíntese, também uma origem endossimbiótica, só que agora de cianobactérias e agora bactérias autotróficas. Aqui, né, não vou me deter muito, tu sabe que elas têm, as duas organelas têm de material genético, têm ribossomos próprios, têm RNA e que também têm capacidade de autoduplicação devido à presença de DNA. Beleza, né? Aí eu tenho a respiração celular. Aqui eu tenho a fermentação. Olha lá, ó, a, a fermentação lática, né? A fermentação alcoólica, ó, produção de biocombustíveis. Ah, não esquece, ó, os furinhos no pão, no bolo. O bolo cresce devido ao CO2 que é liberado na fermentação, né? No caso, na fermentação alcoólica. A lática não libera CO2, embora tenha aqui. Ah, ó, o que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a glicose, 6 carbonos, forma o piruvato, lembra? Piruvato entra. Aonde? Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, né? Vai produzir mais 2 ATP, 2 aqui do citosol da glicose, porque toda fermentação produz 2, né? Aqui eu tenho grande parte da liberação de CO2, aqui eu tenho a liberação de água. Eu somando tudo isso, vai me dar 36 a 38 ATPs. Olha aqui. Fotossíntese, né? Então, fotossíntese em uma planta, né? Ó, fonte de água, solo. Fonte de CO2, atmosfera. Produção de glicose e oxigênio, partes verdes da planta com parênquima clorofiliano ou fotossintético, tá? Especialmente nas folhas, a não ser que esse vegetal seja adaptado a alguma coisa. Condução da água, seiva bruta para os locais de fotossíntese. Lenho e xilema. Condução da glicose, seiva elaborada através do líbero e floema. Ah, lembra a teoria, a tensão-coesão, que é a teoria de Dickson. Depois eu tenho aqui, número um, ó, substâncias inorgânicas, substâncias orgânicas, substâncias simples, substâncias complexas, processo anabólico, né? E aí eu vou ter o quê? Fases da fotossíntese. Fase fotoquímica ou clara, absorção de luz, fotólise da água. Fotofosforilação acíclica e cíclica, produção de ATP. A produção de NAD e pH, lembra? Esse H tem que ser levado até a noite para formar C6H12O6. Ok? Beleza. Depois eu tenho a fase química, também chamada de fase escura, fixação de CO2, né? Coenzima rubisco, síntese de carboidratos, ou seja, formei ó, o hidrogênio vindo do NAD, regeneração da ribulose, produção, né, de ADP e NAD, utilizados na fase química. Então, olha lá, ó, processos integrados, produção de fotossíntese, né? São os reagentes da respiração e vice-versa. Então, enquanto uma é para cá, a outra é para lá. Se para cá é a fotossíntese, por outro lado, né, de uma forma geral, eu tenho então o quê? Tchan, 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 tchan. Eu tenho a respiração. De boas aqui ou não? Tranquilo. De boa. Então. Ó, aqui comparando, vou pegar, eu peguei isso aqui, né, para falar da quimiossíntese. Ó, então, uma reação geral que é básica da quimiossíntese. Então, eu preciso ter um doador de, ó, veja bem, eu preciso ter um doador de hidrogênios.
Cara, se vai ser um ácido, na quimiossíntese, tá? Se vai ser um elemento nitrogenado, sulfatado, férrico, não me interessa. Eu preciso ter um doador de carbono e um doador de hidrogênio para eu, bactéria, né, formar a minha glicose. E aí eu posso produzir qualquer outra coisa aqui. Aqui nesse caso aqui é um oxigênio, mas poderia produzir qualquer outra coisa. Ó, feita apenas por bactérias, tá? E reação à utilise gerada a partir de reações de oxidação de compostos inorgânicos, tá? Aqui comparando, né, a fotossíntese e tal, ó, lembrando desse gráfico, né, saturação luminosa, tá? Então, atividade máxima dos cloroplastos, tá? Então, ó, aumenta a fotossíntese quanto há aumento de luz até um determinado ponto. A respiração, ela é sempre constante, tá? Então ela não varia, não te bloqueia, não confunde transpiração com respiração, tá? E aí o ponto que a fotossíntese é igual à respiração, ou que ela chega no mesmo ponto, a gente chama de ponto de compensação fótica, né? Taxa de fotossíntese igual a taxa de respiração. Fisiologia vegetal, olha aqui, ó. Então a água, né, vai chegar até as extremidades, não esquece disso, né? Através da absorção, ó, absorção por diferença de potencial hídrico, raiz zona pelífera, lembra disso? Então, é o que a gente chama de pressão positiva da raiz, tá? Essa raiz, então, vai transportar. Lembra? Vai transportar pelo lenho e xilema. Quem é que vai auxiliar a sugar essa água? A transpiração e não a fotossíntese. A agutação até auxilia e a tensão e coesão. Olha lá, ó, teoria de Dixon. Pressão de raiz, né? E aí eu vou ter também o fenômeno de transpiração, a teoria de tensão, coesão, que é aquelas batidas, os choques e a área muito pequena onde essa água se desloca. Quanto mais pressão exercer, mais eu vou ter então o quê? Os choques. Esse fenômeno também, né, de ter capilares não, né? No caso aí, a pressão, né? Dentro dos vasos de condução, a gente chama de capilaridade, né? Então, teoria da tensão, coesão, né? Que a gente chama de teoria de Dixon. Tranquilo aqui também? Tranquilo. Hormônios vegetais. Então, ó, a auxina, nunca esquece que a auxina está relacionada a crescimento, a partenorcarpia, banana, lembra que a banana não é fecundada, e a dominância apical, tá? Então, é a auxina ou o AIA que faz com que o vegetal cresça. Então, está associado aí com, vamos dizer assim, com os meristemas primários, tá? O ácido abscísico, então, ó, promove dormência das sementes e gemas e fechamento dos estômatos, tá? O etileno, lembra que é o único gasoso, queda das folhas e frutos e manutenção dos frutos. Ou seja, amadurecimento dos frutos também. Acelera, tá? Giberelina, também associada a crescimento junto das auxinas. Ele quebra a dormência, enquanto o ácido abscísico coloca em dormência, ele quebra a dormência, né? E também está associado à partenocarpia. Ó, então, auxina e giberelina, toma cuidado, tá? E aí as citocininas, né, estimulam as divisões celulares, crescimento antissenescente. Não esquece que o ácido abscísico ele também auxilia, ó, de abscisão foliar, né? Então a abscisão queda. Então ele também está associado à queda das folhas, tá? Ó, os movimentos vegetais, ok? Então eu tenho fototropismo e geotropismo. Fototropismo quando o movimento é orientado pela luz, tá? Se ele vai em direção à luz, eu tenho um fototropismo negativo, positivo. Tá vendo essa estrutura aqui, ó? É o ácido abscísico. O ácido abscísico, ele não gosta de luz, então ele vai para o outro lado. Consequentemente, ele estimula o crescimento dessa lateral aqui. E aí ele se alonga, alongamento celular, e aí ele vai em direção à luz, tá? O geotropismo seria, por exemplo, a raiz, né? Então, quando vai em direção ao solo, é um geotropismo positivo. Então, no caso, caule aéreo, um tronco, por exemplo, ele tem um geotropismo negativo, tá? Aí depois nós temos os nastismos, ó,
que às vezes confunde, né? Então, ó, movimentos vegetais que não são direcionados em relação ao estímulo. Pode ser dois tipos. O fotoanastismo, né, estimulado pela luz, promove fechamento e abertura de flores determinado em períodos do dia. Tá? O girassol aqui, ok? Embora o girassol também tenha um movimento de tropismo, né? Porque ele fecha durante a noite, é isso que eu quis dizer. E o tigmo, né, que vem de tato, né, de toque, que promove o fechamento rápido das folhas, né, aqui no caso, as plantas carnívoras. Não esquece que as armadilhas das plantas carnívoras são folhas adaptadas e que plantas carnívoras ou insetívoras, seja lá, elas fazem fotossíntese. Tá bem aqui ou não? Tranquilo. Falta pouco, falta pouco. Vamos lá. Ecologia. Vamos lá. Então, ó, alguns conceitos, né? Habitat, ok? População, indivíduos da mesma espécie, comunidade, população de espécies diferentes em um determinado local, em um determinado tempo. Ecossistema, então, quando eu tenho uma comunidade, né, e que os fatores bióticos e abióticos se relacionam entre si, tá? Fatores abióticos são os não vivos, fatores bióticos são os vivos. Nicho ecológico, né, modo de vida, estilo de vida, função ambiental, ok? Ah, não esquece, tem um que faltou aqui. Ecótono. Ah, o ecótono é uma zona de transição entre um ambiente e outro. E aqui, bioma, né? Que é onde nós vamos ter, vamos dizer assim, né? Alguns, vários ecossistemas. Então, quando a gente fala de dinâmica populacional, né? Então, olha lá, ó, número de indivíduos, né? Pode variar, né? Então, eu tenho, né, taxa de imigração, taxa de mortalidade, taxa de emigração, a taxa de natalidade. Além de ter a competição, além de ter o parasitismo, além de ter a predação, tudo isso influencia na minha dinâmica populacional. Lembra? Toda espécie tem um potencial biótico. Ela nunca atinge esse potencial biótico, a não ser em condições de laboratório. Tá? Então ela tem, porque existe o que a gente chama, como é que é o nome daquele espaço que tem? Deixa eu ver se aparece. Não. Ah, como é que é o nome daquele espaço que aparece, né, entre o potencial e o crescimento real? Como é que a gente chama daquele espaço? Lembra? Resistência do meio? Resistência do meio, tá? E aí a resistência do meio tem a ver, inclusive, com o que aparece aqui agora, as relações ecológicas, tá? Então, ó, intraespecífica harmônica, sociedade e colônia, né? Nem vou me aprofundar muito, porque tu sabe aqui qual é a diferença entre um e outro. A desarmônica, além da competição, eu também tenho o canibalismo, tá? Então, ó, depois eu tenho as interespecíficas harmônicas, comensalismo, preciso dizer, inquilinismo, preciso dizer, não é parasita, mutualismo, lembra? Obrigatória, e protocooperação, que é o quê? Ela não é obrigatória, ok? Ah, então, ó, não esquece que aqui dentro de protocooperação poderia aparecer forésia, tá? Que é de transporte, ok? Inquilinismo também pode às vezes até aparecer como uma protocooperação, tá? Poderia, mas ok. Depois, ó, desarmônicas, predação, parasitismo, né? Amensal, ok? Substâncias químicas, tá? Herbivoria, que alguns estão considerando, né? O que mais que tá faltando aqui? Hum? Esclavagismo, boa. Ah, que é dos pulgões. Agora não esqueço mais, aquele dia me deu um branco. Ah, os pulgões, tá? Olha aqui. Cadeias alimentares, não esquece que as cadeias diminuem sempre, sempre diminui a energia ao longo da cadeia. Sempre começa no produtor, vou ter consumidores, posso ter decompositores. A cadeia ela é linear, elas têm as tendências de serem curtas, lembra? Por causa da energia disponível. Ó, as teias são, ó, conjunto de cadeias alimentares, tá?
E aí eu vou ter fatores bióticos, abióticos e vão estar mais relacionados a isso, ok? Sucessão ecológica, primária e secundária. Primária onde nunca teve vida, secundária onde já teve vida, tá? Não esquece que eu tenho, primeiramente, sempre numa sucessão, uma comunidade pioneira, depois ela passa por uma comunidade intermediária e chega numa comunidade clímax. Olha lá, ó, tá? Então, ó, produtividade, aqui, ó, máximo de diversidade biológica, produtividade primária líquida nula, tá? Ok? Depois aqui, ó, espécies chaves, né, para a sucessão ecológica. Então, ó, desempenham um papel crítico cujo impacto é maior do que seria esperado, né, num bioma total. Ó, espécies afetam muito outros organismos e ecossistemas, tá? Várias espécies em uma comunidade. É diferente de espécie dominante, espécie-chave, uma vez que seus efeitos na comunidade ou ecossistema são desproporcionalmente maiores que o previsto, tá? Olha aqui embaixo, ó, ambiente aquático. Lembra o que que é plâncton? Seres que têm deslocamento passivo, a água conduz. Nécton são seres que apresentam movimentação ativa, ok? E os bentônicos são os sésseis ou rastejantes, ok? Biomas. Ai, ai, ai. Olha lá, ó. Bioma amazônico, né? Então, ó, principais, não vou falar dos representantes, então, ó, flora predominante, né? Áreas aéreas, ó, terra firme, floresta de várzea, florestas de igapós, tá? Solo pouco fértil, né? Parte mais externa do solo, né? Concentração de nutrientes, ok? E a sorte, ó, a sorte que ela tem muito ainda espécie, muita biodiversidade. Depois, ó, bioma Mata Atlântica, o mais ameaçado, né, de todos, tá? Então, ó, bioma tropical, está presente, né, em vários estados aí. Ó, é formado de florestas nativas e ecossistemas associados. Ó, floresta umbrófila densa, umbrófila mista, denominada a mata de araucárias, aberta, semidecidual, né? Também tem uma grande diversidade. Ó, solo não é fértil naturalmente, mas é nutritivo por conta do humus. E se tem humus, tem bactérias e também tem minhocas, tá? Biodiversidade de fungos e bactérias é muito grande, ok? Cerrado, tá? Olha a lixiviação do cerrado. Olha as queimadas no cerrado, tá? Em sua maioria avermelhado, poroso, permeável, que lhes confere favorecimento ao processo de lixiviação. Retirada de nutrientes, tá? Ó, campos limpos, cerradões. Não esquece que aqui não tem mata. Aqui tem árvores, mas elas são espaçadas, tá? Tem um clima, né? Uma época do ano bem, como é que se diz? Bem chuvosa e outra bem seca, tá? Depois, ó, a caatinga, né? Muito seca, muito árida, tá? Aqui o solo, olha aqui, ó, é profundo, mas é rico. Pobre, obviamente, em matéria orgânica, porque tem pouca. Como é que são os vegetais todos retorcidos, com poucas folhas, com muitos espinhos, adaptação a evitar a perda de água. Tá? Pampa, olha aqui, ó, tá vendo aqui isso aqui? Pampa ameaçado, né? Assim como o Pantanal, tá? Predominantemente rios, lagos e vegetação rasteiras e matas ciliares. Bioma Pantanal, extremamente ameaçado também pelo agronegócio, agropecuária. Ó, tem matas ciliares, vegetação aquática, tá? Problemas ambientais. Então vamos lá, ó. Aquecimento global, preciso te falar, gases, tá? Então, ó, gases, queima de combustíveis fósseis, indústrias, né? Depois, outros problemas atmosféricos a partir desses gases também, né? Então, as chuvas ácidas, alteração de pH de solo, alteração de pH de rios, de lagos, tá? Recursos naturais, olha aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, descartes de resíduos. Aumento populacional acaba por levar a descartes de resíduos sólidos, dificultando os processos de eliminação e reciclagem. Então, porque a gente produz muito lixo. Não esquece do problema dos lixões e dos aterros sanitários. O aterro sanitário é o ideal, o lixão não é.
O aterro sanitário, ele tem camadas, ele é isolado, não tem infiltração no solo, tem a queima do metano, tá? Desmatamento, queimadas, estão gerando todos os problemas que nós temos aí. E fechou? Ah, já. Então tá, né? Então tá. Fechou então. Tanto. Ah, então, guriza, bom, a gente vai te falar, mas pelo menos fechamos essa revisão zona, né? Literalmente, eu acho que deu para lembrar de bastante coisa aí nesses 3 dias que nós fizemos aí. Tá? A gente se fala na sequência, tá? E aí a gente ainda conversa aí na manhã, né? Ou sábado, deixo ali umas mensagens para vocês. E aí a gente troca uma ideia, tá? Fiquem tranquilos. Para quem vai estudar, não te mata muito. Para quem não vai estudar, tenta arejar a cabeça. Tu tá preparado para gabaritar essa prova. Tu sabe disso. Tu sabe disso. Ah, tu só precisa confiar em, vocês só precisam confiar em vocês, acreditar, né, que dá para fazer às 15, 16, 17, se tiver lá aparecer, tá? Não vai ter nada assim muito louco. Tu pode escrever isso aí, tá? Que eu tô te dizendo. Muita atenção, né? Eu não sei qual vai ser a tua técnica para a tua prova, mas se tu me perguntar, eu vou te dizer, faz primeiro as de biologia, tá? Porque são as mais fáceis, ok? Se tiver uma ou outra lá que tu achar difícil, tu passa para outra coisa e assim tu leva. Tá bem? Vamos nos falando. Aí depois a gente conversa com calma, tá bem? Ai, tá? Fica tranquilo que vai dar tudo certo. No final, sempre dá tudo certo. Tá bem? Então tá, né? Boa noite. Vamos nos falando. Vamos nos Tranquilo. Valeu, Sor. falando. Se Muito obrigado. cuidem, se cuidem. Vamos lá. Tchau, tchau. Sor, eu só tenho uma dúvida. Manda. A diferença da